Boa noite, corujas! Boas-vindas a mais uma aula relâmpago aqui da Cell Psicologia. Na verdade, hoje não vai ser bem uma aula relâmpago, eu tô fazendo um teste aqui com vocês hoje, tá? Inclusive, me contem se vocês vão gostar desse formato aqui, tá bom? Hoje eu vou responder perguntas. Todas as perguntas que vocês fizerem sobre autismo vão ser respondidas, tá? Então, dúvidas, ou se quiser trazer algum caso, assim, do seu filho, do aluno, alguma questão de comportamento, pode trazer, que hoje é dia da gente falar sobre isso, tá? Hoje vai ser um tema um pouco mais livre, ok? Deixa eu ajustar aqui, eu acho que tá caindo esse negócio, gente. Eu tô com esse tripé novo, eu ainda não aprendi direito a usar ele, eu ainda não tô 100% com ele. Parece que deu certo, tá? Graça, é exatamente isso que está acontecendo, tá? Você tá me perguntando se eu tô melhor. Essa semana eu dei uma pioradinha de novo, tá? Então, até por isso que eu tô testando esse tema novo, esse jeito novo aqui com vocês, né, de fazer live, porque essa semana eu tive bastante dificuldade, eu tô inclusive com dor de cabeça nesse exato momento. Então, eu quis fazer de um jeito diferente, porque preparar aquela aula daquele jeito, pra mim seria muito cansativo, tava impossível essa semana, tá? Então, até por isso que eu resolvi aproveitar e testar esse jeito novo aqui com vocês, ok? Aí vocês me contem, tá? Se vocês vão gostar. Na verdade, é uma coisa que já tinha um tempo que eu tava querendo fazer, mas aí aproveitei a oportunidade hoje, né? Pra poder conseguir vir aqui e conversar com vocês de uma forma mais livre, tá bom? Então, o que a gente vai fazer hoje, tá? Vou dar preferência para as pessoas que mandarem perguntas ou questões aqui no pontinho de interrogação, ok? Vou dar preferência para as pessoas que mandarem aqui. Quem já é coruja sabe como é que funciona, né? Então você pode mandar aqui o seu caso, a sua questão, tá? De comportamento do seu filho, do seu aluno. Pode mandar aqui no pontinho de interrogação, ok? Se quiser arriscar mandar no chat, pode mandar no chat também. O risco é que eu não veja, tá? Então pode ser que eu não veja e aí pode ser que passe batida a sua pergunta, ok? Mas eu quero realmente trazer, assim, quero que vocês me digam, inclusive, para não deixar tão amplo, né, para facilitar a vida de vocês aí, eu quero saber qual que é a maior dificuldade que você enfrenta hoje com o seu filho, com o seu aluno autista, tá? É isso que eu quero saber, é isso que eu tô procurando, assim. Qual é a maior dificuldade, o que é aquilo de informação que você sente falta, tá? É esse o objetivo aqui hoje, eu te ajudar com aquilo que é a sua maior dificuldade, ok? É sobre isso hoje. Pra quem tá aqui, né, eu acho que todo mundo que tá aqui é coruja, todo mundo acompanha a aula aqui toda semana comigo, né, Graça, Carla, Roseli, a Cíntia, o Paulo também, que eu já vi por aqui, né, então eu acho que só tem gente que já entende, que já conhece como é que funciona aqui as aulas relâmpago, né, geralmente, né, acho que não tem nenhum novato, tem algum novato por aí, gente? Por acaso tem algum novato? Se tiver, manda novato aqui pra mim nos comentários, tá? Se não, você já é coruja, manda coruja aqui pra mim, só pra eu poder ter certeza de quem é quem. Minha garrafinha pingando. Ai. Então vamos lá, gente, pode começar a mandar, tá? Pode começar a mandar as perguntas de vocês, as dúvidas, qualquer coisa que você queira saber sobre autismo, tá bom? Qualquer coisa pode perguntar, que hoje é dia de eu tirar as suas dúvidas, de eu responder aí o que vocês querem, tá bom? Roseli coruja, Roseli é super coruja, né? A Cíntia também coruja. Roseli, inclusive, tá participando desse mês temático, né, Roseli? O mês temático de novembro, a gente tá falando sobre teoria da mente, emoções. Roseli tá fazendo parte. Essa semana a gente tem aula, viu, Roseli? Gisele, boas-vindas. Vamos lá, gostei da pergunta do Paulo. Ó, Paulo é pai de um menino autista, né? E aí ele tá perguntando assim, como lidar com as famílias típicas no contexto escolar? Ou seja, como que o pai, mãe atípico, né, vai lidar com as famílias típicas no contexto escolar? Olha, Paulo, eu entendo que tem alguns pais e mães que não gostam de falar sobre o diagnóstico, tá? Eu entendo e respeito essa decisão. Então, se você, não é o seu caso, né? Mas se você que tá me assistindo é um pai, uma mãe que prefere não falar sobre o diagnóstico, que tem medo do filho ser rotulado, ok, respeito a sua decisão,
tá? Mas a minha opinião é que a gente deve falar sobre, a sua opinião também, né, Paulo? Eu sei disso. É que a gente deve falar mais abertamente sobre os diagnósticos. Não para rotular essa criança, mas para poder marcar que é uma criança com uma deficiência, que ela tem direitos diferentes das outras crianças e que ela precisa ser respeitada, né? Então, eu acho que a gente deve falar abertamente sobre o diagnóstico, ok? Então, essa é minha opinião, tá? Que a gente fale abertamente sobre o diagnóstico, sobre as diferenças, sim, porque as diferenças existem, né? Então, da gente dizer sobre essas diferenças para não ficar parecendo aquele aluno que é o que o professor puxa saco, aquele aluno que é preferidinho. Não é isso que a gente quer, né? A gente quer que ele tenha acesso aos direitos dele. Então, eu acho que a gente deve sim falar sobre o diagnóstico, inclusive com as famílias, tá? Agora, como é que vocês pais têm acesso? Geralmente grupo de WhatsApp, né? Vocês têm lá o grupo do WhatsApp da turma, então geralmente é assim que vocês têm acesso, tá? E aí, como é que a gente lida? Exatamente partindo, né, dessa ideia que eu acabei de dizer. Então, a gente fala sobre o diagnóstico, a gente fala sobre as diferenças, quais são as diferenças do seu filho, porque autismo é um espectro, tá? As pessoas que têm o diagnóstico são diferentes entre si. Então, eu acho que é importante marcar e dizer assim, olha, o meu filho autista tem essa característica. Ele é assim, não significa que todos sejam dessa forma, tá? E eu acho que a gente realmente precisa dizer sobre, né? Falar sobre aquilo que está acontecendo, falar sobre o diagnóstico, falar sobre as diferenças. A gente precisa dar ênfase nas diferenças, não para segregar, mas para poder mostrar que as pessoas precisam ser respeitadas dentro das suas diferenças, né? É uma coisa que as crianças têm muita facilidade e nós adultos é que botamos dificuldade na questão. Eu lembro que quando eu trabalhava na escola, um belo dia uma colega começou a fazer tudo para a menina autista que eu acompanhava, né? Eu falei, não, deixa que eu faço para você, deixa que eu faço para você. E não deixava ela fazer. Aí eu falei, opa, peraí. Por que você tá fazendo isso? Você nunca agiu assim, por que você tá agindo assim hoje, né? Eu falando com a criança típica, tentando ajudar demais a criança autista. E aí essa criança típica, ela falou comigo assim, é porque ela não sabe, ela tem problema, ela não consegue, ela tem problema. Foi essa a frase dela. De um dia pro outro. Eu vi que ela estava replicando algo que alguém tinha falado com ela, né? Ela não tirou essa ideia da cabeça dela, alguém falou isso com ela. E aí eu falei com ela, ela não tem problema. Ela tem uma dificuldade. Assim como você tem dificuldade de escrever. Você não tem dificuldade de escrever? E eu era estagiária, eu estava na sala de aula todos os dias, eu sabia que era uma criança que tinha muita dificuldade na alfabetização, né? Então eu falei, não, a criança autista tem uma dificuldade. Assim como você, criança típica, tem dificuldade de escrever, não tem? Tenho. Se a gente te ajudar, você consegue, não consegue? Consigo, então pronto, só ajuda ela, você não vai fazer por ela, ok? Ok, e aí deu tudo certo. Então ela entendeu super bem, tá? E eu acho que tem que ser dessa forma, falando abertamente, falando sobre dificuldades, porque as dificuldades existem, falando sobre diferenças, porque as diferenças existem, tá? Então eu acho que é isso que a gente precisa fazer, tanto com as famílias quanto diretamente com os alunos, eles têm que aprender a lidar com as diferenças, tá bom? Não sei se eu te respondi a sua pergunta, Paulo. Gente, para quem está chegando agora, eu vou dar preferência para quem está mandando aqui no pontinho de interrogação, porque fica mais organizado, ok? Deixa eu ver. Eu ainda não acostumei com esse tripé, que o celular fica trepidando assim. Vamos lá, vou na ordem aqui, tá? A Cíntia falou o seguinte, eu ainda fico perdida no que está acontecendo quando desregula. O que eu faço é acolher. Pois é, Cíntia, quando tem uma desregulação, pensa, eu gosto sempre de fazer um paralelo com alguma coisa que eu vivo na minha vida, tá? Isso, peraí, deixa eu dar um passo atrás, tá? O que eu aprendi lá na faculdade de psicologia é que empatia não é se colocar no lugar do outro, porque eu no seu lugar faria outra coisa completamente diferente. Empatia de verdade é quando a gente sente aquilo que o outro está sentindo, tá? Então, claro, não tô comparando autistas com não autistas, tá? Uma desregulação no autismo é completamente diferente de uma desregulação que eu, pessoa típica, vivo na minha vida, tá? Mas o que eu faço? Eu tento pensar
pensar em alguma situação em que eu vivi uma desregulação semelhante ao que esse autista está vivendo agora, tá? Então eu tento realmente me colocar no lugar dele nesse sentido de emoção. Como que é sentir esse nível de desregulação? Como que é estar no meio de uma crise? Tá? E aí eu nunca tive crises, né? Agora falando de mim, nunca tive crises de ansiedade ou grandes problemas nesse sentido, mas eu consigo me lembrar de momentos em que eu fiquei perdida, de momentos em que aconteceram coisas muito difíceis comigo e eu não sabia o que fazer. E eu lembrava da minha cabeça funcionando a 1000 por hora e eu sem saber como agir, sem saber o que fazer naquela situação. Então eu lembro desse sentimento e eu imagino como que ele está se sentindo. Eu acho que deve ser algo semelhante, tá? Então, pensando nessa desregulação, a gente precisa de acolhimento mesmo. Quando acontece uma desregulação, quando a gente está ali num momento de crise, num momento muito difícil de lidar, a gente precisa realmente de acolhimento, não é? Nesses momentos em que eu me sentia perdida, em que eu não sabia como agir, o que fazer, a única coisa que eu queria era alguém do meu lado falando, calma, peraí que eu vou te ajudar, tá? Peraí que eu vou fazer junto com você. Não, pode ficar aí que eu faço por você, tá? Então, acho que realmente é acolhimento, não tem muito o que ser feito. Tá? Agora, pensando especificamente no autismo, Cíntia, se é uma desregulação sensorial, então você pode perguntar para a terapeuta ocupacional, tem alguma estratégia para voltar e regular mais rápido? E aí eu atendo até autistas adultos que usam mordedor, porque isso ajuda a regular. Então, mordedor, tampão de ouvido para regular a quantidade de som que entra, tá? Tomar banho, né? Ficar ali debaixo da água, porque isso ajuda a regular de volta, ok? Tudo isso são estratégias sensoriais. Então, você pode fazer isso de acordo com a orientação da terapeuta ocupacional, porque só essa pessoa vai saber o que funciona para o seu filho, tá? Tem que saber o que funciona para ele. Não é qualquer estratégia sensorial. Tem que ser estratégia sensorial para ele, tá? Então, isso precisa ser levado em consideração, ok? Então, acolhimento sim é a primeira coisa, mas você pode usar outras ferramentas, outras estratégias também, tá bom? Se não tiver ficado claro, se quiser especificar mais a pergunta, pode mandar aqui, ok? A Carla dizendo, minha maior dificuldade é lidar com a rigidez de comportamento do meu filho e dos meus alunos. Pois é, Carla, vou citar um pontinho a mais aqui, né? A gente tem tido dificuldade com o filho da Carla, porque ele fez 18 anos e na cabeça dele ele virou adulto, a gente sabe que não, né? E não é só pelo autismo, tá? Mas porque a ciência tem dito que a adolescência tá durando até os 20 e poucos anos hoje, né? Para todas as pessoas, não é só para as pessoas autistas, tá? E aí o filho da Carla acha que ele tá adulto e que ele dá conta de todas as coisas e que ele sabe o que é melhor para ele, só que não, ele tá num ciclo muito difícil, né? Porque ele quer fazer tudo do jeito dele, só que ele tá se prejudicando sem ver que tá se prejudicando, né? Então essa coisa de ficar assistindo muita televisão, ficar muito no celular, ele não quer que a gente coloque limite, só que ele tá sem limite e tá ficando desregulado também, né? Então essa rigidez de pensamento, de comportamento também, né, Carla? Mas tem uma rigidez de pensamento aí, tá? E dos alunos. A rigidez é uma das coisas mais difíceis que a gente tem de quebrar no autismo, tá? Porque quando se trata de comportamento mesmo, e principalmente quanto mais novinho é, né? Quanto mais novo é esse autista, mais fácil é da gente ir apontando, da gente ir fazendo manejos de reforço, de não reforçar na hora errada, né? Então, uma punição negativa, por exemplo, né? Não dar aquilo que ele quer, não deixar ele ficar acordado até tarde assistindo televisão. Quando é mais novinho, a gente consegue fazer isso, tá? Na idade que o seu filho tá, fica bem mais difícil, porque a gente simplesmente não consegue ter esse tipo de controle sobre ele mais, né? Então a gente precisa buscar outras estratégias. Quais estratégias? Num momento calmo, antes do problema acontecer, antes que estoure aquele problema, a gente já tem que começar a conversar sobre,
tá? Então, trazer informação, que é o que a gente tem feito, né, Carla? Trazer informação sobre o quanto o tempo de tela é prejudicial, o quanto o sono é importante, como é importante a gente seguir uma rotina, porque o nosso corpo se acostuma com essa rotina. Então, a gente vai tentando pela via da informação para tentar essa quebra da rigidez. Tá? Quando a gente tem um autista que entende mais, né, que tem uma compreensão, uma linguagem mais desenvolvida, a gente consegue fazer isso, tá? Então, lidar com a rigidez, essa é uma via, assim, essa é a estratégia que eu mais gosto, tá? Outra é a partir de regras mesmo. Então, aí a gente consegue colocar uma regra e tentar levar essa regra até o fim, tá? Dando bônus, de preferência, gente, dando bonificações quando aquela regra é cumprida, tá? Então, fez, ganha algo, tá? É a maneira que eu mais gosto de fazer, porque, gente, todo o nosso comportamento funciona dessa forma, tá? Todos nós, seres humanos, funcionamos melhor quando tem algum tipo de bonificação envolvida. Inclusive, eu tava lendo um livro outro dia, para quem não conhece, eu recomendo, tá? O livro se chama Hábitos Atômicos. E ele não é sobre autismo, tá? É um livro que fala de hábitos humanos. E uma das coisas que o autor fala é, para a gente desenvolver e manter bons hábitos, a gente tem que se bonificar cada vez que a gente consegue um bom hábito. Exemplo do livro, um casal que queria diminuir a quantidade de comida pronta, né? Dessas coisas que a gente pede em iFood. Então, eles queriam diminuir isso. Cada vez que eles não pediam o iFood, eles pegavam dinheiro e guardavam. Então, eles foram fazendo uma poupança e depois viajaram com esse dinheiro. É um jeito da gente se reforçar, da gente se bonificar, tá? Então, a gente pode fazer isso também com as crianças, com os adolescentes, dar uma bonificação cada vez que ele faz aquilo que a gente espera que ele faça, tá? Então, é isso que a gente pode organizar, né, para funcionar de um jeito que dê certo, que encaixe no dia a dia, tá bom? É o jeito que a gente tem, tá? Porque quebrar a rigidez, gente, não tem como, né? Diretamente não tem como a gente quebrar a rigidez mesmo, tá? É uma das coisas mais difíceis que a gente tem de trabalhar no autismo, é essa tal dessa rigidez cognitiva, tá bom? Ficou claro? Se não, pode perguntar aqui, ok? Vamos lá. A Roseli mandou uma pergunta em 2 partes, eu vou ler aqui para vocês, tá? Meu filho tem 17 anos, é autista, tem um quadro de depressão. Como devo lidar com ele nessa situação? Quando ele está para baixo, triste, pelos cantos, como posso ajudá-lo? Então, o que a gente tem aqui nesse caso? A gente tem um adolescente que, além de autismo, tem depressão, tá? E a depressão, gente, é uma doença, tá? Autismo não é doença, autismo é um transtorno. Depressão é doença e a gente precisa tratar como doença. E depressão tem cura, tá? Eu acho que essa é a grande diferença entre os transtornos e as doenças. Transtorno é uma coisa que se desenvolve, que vai acompanhar a pessoa pro resto da vida, tá? A doença é uma coisa que aparece e pode sumir se for tratada do jeito certo. Depressão é doença, tá? Então, quando o seu filho estiver para baixo, triste, pelos cantos, o que você pode fazer? Roseli, se mantém aquilo que a gente vem conversando. Inclusive, eu falei sobre isso no mês temático, né? Quando a gente estava falando sobre teoria da mente. Foi esse exercício, inclusive, que eu passei para vocês na última aula. A gente precisa entender o que é que o seu filho gosta, tá? Se ele está com depressão, é porque tem pouquíssimas coisas que ele realmente gosta. Pessoas em depressão, até aquilo que ela gostava, ela deixa de gostar, já não tem tanta graça mais, tá? Então, nesses momentos, você precisa realmente buscar aquilo que ele gosta, tá? Já atendi uma família, né? Um adolescente, ele era mais novo que o seu filho. A mãe dele assistia filmes de terror, lia mangá, né? Porque ela sabia que ele gostava, lia livros que ele gostava, não os livros que ela gostava, ela lia o que ele gostava. Ela levava ele na livraria para comprar os mangás que ele gostava, tá? Então tem que buscar coisas que o seu filho gosta de fazer, tá? De preferência, aí qual que é a estratégia que a gente usa principalmente nos casos de depressão? É uma coisa que a gente chama de ativação comportamental.
Porque quanto mais parado, quanto mais ele fica deitado, quanto mais ele fica na dele, sem conversar com as pessoas, mais deprimido ele fica. É como se fosse um buraco sem fundo, sabe? E aí ele vai só se afundando cada vez mais naquilo. Então a gente precisa de comportamentos mais ativos, tá? Então você pode, por exemplo, sair com ele, vai numa praça, vai dar uma andada na rua, vai dar uma andada no shopping, fazer alguma coisa junto com ele, tá? Não manda ele fazer atividade física não, tá? Vocês têm muito esse costume também de, você precisa fazer natação, e pega o menino e leva pra aula de natação. Ele quer que você esteja junto, tá? Então veja coisas que você pode fazer junto com ele. De preferência, coisas mais ativas, tá? Então, assistir um filme juntos e depois conversar sobre aquele filme, cozinhar juntos, partindo daquilo que ele gosta, tá bom? Então, ao invés de pensar só nessa coisa de, como é que eu animo ele na hora que ele tá triste? Não, você tem que pensar em rotinas, em criar rotinas, tá? E, gente, depressão é doença, precisa de medicação, precisa de acompanhamento médico, tá? Então, você não tá fazendo acompanhamento médico ainda, pode ir fazer um acompanhamento com o médico, com o psiquiatra, tá bom? Porque vai ajudar. O remédio ajuda muito, principalmente no início do tratamento da depressão, ok? Gente, perguntas, qualquer pergunta sobre autismo pode mandar aqui no pontinho de interrogação, ok? Vamos lá. A Cíntia complementando, né? Ela tinha já mandado a pergunta falando que, em relação às crises, né? A desregulação, que ela acha que é emocional, cansaço físico. Mesmo que saiba nomear as emoções, quando desregulado se perde. É isso mesmo que acontece, tá, Cíntia? Essa dificuldade de nomear as coisas, dificuldade de dizer o que tá sentindo, isso realmente acontece. Inclusive, de novo, né? Conversei hoje com uma adulta que eu atendo, a adulta, ela é mãe, e aí ela passa por esse tipo de dificuldade. Ela falou comigo hoje ela foi bem sincera comigo, ela falou, Marília, tô muito cansada, tô inclusive com vontade de chorar porque fiz faxina na casa hoje, eu tô acordada desde 7 horas da manhã fazendo faxina. Aí eu falei assim, tá, então você tá realmente cansada, né? E o cansaço físico quase levou ela a uma crise, tá? Ela tava quase chorando na hora da sessão comigo hoje, porque tinha feito faxina na casa. Não pela faxina, mas pelo cansaço físico, tá? Então é isso mesmo. Qual que é a questão, Cíntia? Essa adulta que eu atendo, né? Ela consegue me dizer mais ou menos o que é que tá acontecendo, eu ajudo ela a decifrar o que tá acontecendo, e aí a gente pensa no plano de ação. Então você tá cansada, você vai descansar, né? É isso que você precisa fazer, é isso que você tá precisando. Vai tomar um banho, vai deitar, abraçar a almofada, pra ela funciona, né? Coisas fofinhas, coisas molinhas. Então você vai tomar um banho, você vai abraçar a almofada, deita na cama, pra você conseguir descansar e não entrar numa crise, tá? Ela já consegue perceber, aliás, agora que ela tá começando a perceber o que causa a crise pra evitar antes que a crise venha, tá? Isso é o mundo ideal. Agora, no momento da desregulação é difícil falar mesmo, tá, Cíntia? Então, não tem muito pra onde ir, não. O caminho é esse, tá? E terapia ocupacional. É a integração sensorial que vai auxiliar para ele se reconhecer melhor e para ele conseguir sair dessas situações, né? Desvincular dessas situações antes que aconteça uma crise, tá? Já vi também um post, eu gosto muito de repetir, eu falo bastante sobre esse post aqui, talvez vocês já tenham ouvido falar. É um relato de um autista, ele tem um Instagram aqui que chama Um Autista Falando de Autismo, né? E ele fala sobre como ele se sente desregulado no supermercado. Então ele escolhe o horário de ir no supermercado, ele entra no supermercado com óculos escuro para diminuir a quantidade de luminosidade que entra nos olhos dele ali, né? E quando ele chega em casa, ele já direto toma um remédio para dor de cabeça, mesmo antes da dor de cabeça aparecer, porque ele já sabe que vai vir uma dor de cabeça em seguida. Então ele já toma um remédio preventivamente. Foi no supermercado, ele já pensa no horário, já leva o óculos escuro, chega em casa, toma um remédio para dor de cabeça, tá? Porque ele precisa disso. Como que ele sabe que precisa disso? Ele repetiu a experiência várias vezes. É o único jeito que a gente tem, tá? Infelizmente, ainda não existem outras maneiras mais efetivas de fazer isso, ok? Vamos lá.
A Gisele falando, meu pequeno tem 5 anos e zero teoria da mente. Ele não percebe maldade, não percebe a exclusão. Enquanto ele não tá percebendo, Gisele, tá bom. O problema é, ele tá com 5 anos só, né? Então a tendência é chegar lá na adolescência e começar a perceber, tá? E aí a gente cria um pequeno problema aí, porque ele vai perceber que tá sendo excluído, ele vai perceber que os outros estão fazendo piadinha com ele, e daí ele sofre, tá? Também, assim, não tem como a gente prevenir isso, tá? Acontece com todos nós na adolescência. Aposto que você tem uma história da sua adolescência também, que você lembra, né? Que tinha um grupinho que não gostava de você, que ficava fazendo bullying. Isso acontece com todo mundo. Não tô tentando normalizar, não, tá, gente? É errado. Mas acontece, tá? Então, o que você pode fazer nesses casos? Acolher ele. Ele tem que entender que ele pode falar com você, que ele pode te pedir ajuda caso isso aconteça, tá? Então, lembro, aí vou citar um caso bem trágico, tá? Não vai acontecer isso com nenhum de vocês aqui. Mas lembra do caso do menino que sofreu agressão na escola? Uma das coisas que aconteceu foi, ele já tinha sido agredido, e aí a professora perguntou, né, você quer ligar para sua mãe? E ele não quis ligar para a mãe dele, ele não quis incomodar a mãe dele. E aí a agressão piorou, que foi quando exatamente ele entrou numa crise, tá? Então, a gente precisa dar para ele essa segurança de, olha, pode me chamar na escola quantas vezes você quiser, você pode me ligar quantas vezes você quiser, pedir ajuda quantas vezes você quiser, tá? Dar essa segurança para ele é o melhor que você pode fazer. E ensinar para ele também o que ele pode fazer dentro da escola, né? Então, antes de te ligar, ele pode pedir ajuda para uma professora, pedir ajuda para o diretor, ele pode ter uma pessoa de referência lá dentro, tá? Então, tudo aquilo que eu falei naquela aula sobre prevenir agressões, prevenir o bullying na escola, ok? E exatamente como a Carla tá aqui dizendo, né? Existem os colegas que ajudam também, né? Então não é só esses colegas que fazem bullying, né? Que praticam bullying. Também tem os colegas que ajudam. E esses colegas também podem ser apoio, tá? Por que é importante a gente ensinar isso pra ele? Porque agora ele tá só com 5 anos, mas enquanto ele for crescendo, né, com 12, com 14, com 16, ele vai cultivando isso, ele vai aprendendo a resolver os problemas dele sem precisar de ajuda, e isso vai ajudar ele pro resto da vida. Se alguém fizer alguma coisa com ele dentro do ônibus, se alguém fizer alguma coisa com ele no trabalho, ele já sabe como ele precisa reagir. Tá? E isso, gente, ninguém tá isento. Claro que pessoas com deficiências sofrem muito mais esse tipo de situação, tá? Mas ninguém tá isento. Então a melhor maneira realmente é ensinar o seu filho como que ele deve agir. Não sei se vocês viram, vou postar isso amanhã aqui nos stories, tá? Um caso de um menino nos Estados Unidos, não sei se vocês viram essa notícia. É um menino de 10 anos, não é autista nem nada, né? Mas ele viu que ele estava andando na rua e tinha uma adulta seguindo ele, uma mulher. E essa mulher estava seguindo ele, começou a perguntar para ele, né? Começou a tentar puxar papo com ele. Ele achou aquilo muito esquisito e seguiu as orientações que o pai tinha passado. Quais eram as orientações? Percebeu que tem alguém te seguindo? Entra numa loja e pede ajuda pro vendedor, pede ajuda pro caixa da loja. E foi o que esse menino fez. Ele entrou, ele viu que estava esquisito, entrou dentro da loja e falou, olha, tem uma pessoa me seguindo, eu preciso de ajuda. Aí a caixa, né, a pessoa que estava ali no caixa, correu, trancou a porta da loja e segurou o menino lá dentro. E aí ligou para alguém buscá-lo, enfim, né? Então, passou as orientações certas, né? O que o pai fez? Falou, entra numa loja. E o menino seguiu as orientações e provavelmente ele evitou ali um problema, né? A gente não sabe o que essa mulher ia fazer com ele. Então, é isso que a gente precisa pensar, né? Claro que a gente sempre vai querer que o mundo seja diferente, a gente sempre vai querer que tenha mais segurança, tá? Isso é fato. Mas, enquanto não vem, você precisa ensinar o seu filho a se defender, tá? Infelizmente, a realidade é essa, tá? O Paulo tá aqui falando, né? O nosso filho, né, com 11 anos, já sabe há bastante tempo o que é sofrer bullying. Temos orientado a entender, evitar, superar. É isso, né? Então como que eu vou enfrentar, como que eu vou lidar com essa situação. Porque são coisas que acontecem, né? São coisas que sempre vão acontecer na vida dele. Infelizmente, a gente queria que não, né? Mas são coisas que sempre vão acontecer na vida dele, ok?
Vamos lá. Gisele. Então tá, a Gisele continuou a pergunta dela aqui, né? Além da falta de teoria da mente, ele não entende nada de dinâmica das brincadeiras das crianças. Tem como treinar em casa para melhorar? Tem, Gisele, com brincadeira. Eu tô ensinando isso no mês temático, tá? Por enquanto, esse mês temático tá disponível só para as pessoas que entraram na turma, né? Depois eu vou abrir para quem quiser ver a gravação desse mês temático. Para quem não sabe, deixa eu contextualizar aqui, né? O mês temático foi uma proposta nova que eu criei para poder a gente aprofundar sobre um determinado tema durante um mês. Então, cada mês a gente fala sobre um tema. Em outubro nós falamos sobre nós tivemos a oficina do brincar, né? Então falamos sobre como usar as brincadeiras para desenvolver habilidades. Você participou, né, Gisele? Então, uma parte da resposta você já sabe. Tem ali brincadeiras que você pode usar em casa, repetir em casa, para treinar essas habilidades, do jeitinho que você aprendeu lá na oficina do brincar, tá? E no mês de novembro agora, essa semana inclusive a gente tem mais uma aula, né? Onde eu tô falando sobre emoções e teoria da mente. E aí, a gente pode sim treinar a teoria da mente em casa. Inclusive, quem tá participando tá pegando essas estratégias, tá? Quando essa turma finalizar, quem quiser depois pode comprar e assistir a gravação da aula, tá? São 2 aulas de 1 hora e aí vocês conseguem pegar e aplicar, tá? Colocar em prática isso daí no dia a dia. Então, sim, é possível que vocês treinem em casa com brincadeiras, dentro daquilo que ele tem dificuldade. Dica, converse com a professora, tá? Para saber que tipo de brincadeira, que tipo de atividade está sendo feita, para ele conseguir acompanhar melhor os colegas na escola, tá? É possível até que a gente faça uma antecipação, assim. A professora fala, amanhã eu vou fazer a brincadeira pato, ganso. Nessa idade eles brincam disso, né? A brincadeira vai ser pato, ganso. E aí você treina em casa com ele, ó, a brincadeira é assim. E aí ensina pra ele como funciona a brincadeira, pra chegar lá na escola ele já sabe como que funciona, ele já sabe como fazer, ok? Então dá sim pra treinar em casa. Vamos lá. Ó, as perguntas aqui eu já respondi todas, tá? Tem mais dúvidas, gente? Perguntas, manda aqui no pontinho de interrogação. Nossa, fica balançando muito o celular. Ai. Ah, Cíntia, isso aqui que você falou é importante, tá? A Cíntia falando sobre essa questão do acolhimento, né? Então ela disse assim, a escola inteira conhece o Miguel, todo mundo tenta acolher, às vezes até demais. Pois é, às vezes o demais vai incomodar também, tá? Porque pode ser que acolhimento demais, né? Muita gente falando, o que foi, o que tá acontecendo, posso te ajudar, não sei o que. Demais pode ser que seja muito para ele também, tá? Então, até isso precisa ser pensado. Será que ele funciona melhor no meio dos colegas? Ou será que é melhor tirar ele para uma outra sala até ele se acalmar de novo para depois voltar para perto dos colegas, tá? Então, pode ser que ele precise de um lugar mais privado, mais isolado, para ele conseguir se acalmar. Ele pode até ir para dentro do banheiro, tá? Eu gosto de orientar essa coisa do banheiro, porque banheiro tem em todo lugar. Então, ele pode ir para dentro do banheiro até conseguir se acalmar, respirar, usar essas estratégias para conseguir se regular de volta, tá? Pode ser que muita gente tentando ajudar vai atrapalhar mesmo. Então, é uma coisa para pensar, para tomar cuidado, tá? A Cacá perguntou assim, como percebe-se o autismo em uma pessoa especial, em uma criança? Tá, não sei se eu entendi muito bem a sua pergunta, Cacá. Como que a gente percebe o autismo em uma criança? Vou pular a parte da pessoa especial, tá? Como que a gente percebe o autismo em uma criança? Olha só. Por volta dos 2 anos de idade, essa criança tem que estar falando, ela tem que conseguir olhar nos olhos dos outros, ela tem que conseguir compartilhar brincadeiras simples, tá? Ela tem que conseguir entender a sua comunicação, então não só falar, mas também compreender a sua comunicação, tá? Atenção para os sinais motores, então ela tem que ter passado pelas etapas de engatinhar e andar, estar andando aos 2 anos de idade, tá bom? Se tiver atrasos no desenvolvimento,
você precisa procurar um tipo de avaliação, tá? Então, atraso de fala, o atraso não compreende muito bem, parece que não escuta quando você está chamando, você vai procurar fonoaudióloga. Se parece uma desregulação de sentidos, então se é uma criança que tampa os ouvidos, se é uma criança que não come de tudo, que tem ali uma seletividade alimentar, se é uma criança que fica repetindo videozinhos, se é uma criança que fica passando o dedo na frente dos olhos para enxergar o movimento, se faz movimentos repetitivos, aí você pode procurar uma terapeuta ocupacional ou um neuroinfantil, tá? Um neurologista infantil, tá? Você pode procurar esses profissionais para poder avaliar, ok? Isso por volta dos 2 anos de idade já começa a ficar mais evidente, tá bom? Se for mais velho, então criança, a fase de criança vai até os 11 anos de idade, né? Então, a qualquer momento que você observar algum tipo de atraso, o ideal é levar num especialista, tá? E aí, se você tem suspeita de autismo, leva num profissional especialista em autismo, tá? Porque a gente tem fono de todos os jeitos, tem TO de todos os jeitos, tem psicólogo de tudo quanto é jeito também, tá? Então, leva num profissional especialista em autismo, que é mais certeiro, né? Tem maior chance de detectar se sim ou se não, ok? O que vai realmente dar pra gente o diagnóstico é a observação de todos os profissionais, mas de preferência uma avaliação que a gente chama de avaliação neuropsicológica, tá? Essa é a mais completa de todas, que vai dizer pra gente se é autismo, se é TDAH, ou se é algum tipo de outra coisa, né? Ou se não, se é só um atraso mesmo no desenvolvimento, tá? É a avaliação neuropsicológica, essa que dá pra gente a certeza sobre o diagnóstico, ok? Gente, tem mais dúvidas? Ah, é a Sônia, tá certo. Muito bom, Sônia, que bom ter você aqui hoje, viu? Mais perguntas a respeito do autismo de maneira geral. Agora eu vou fazer uma pergunta diferente, tá? Para as corujas principalmente. Tem algum tema que vocês ouviram falar ou que vocês querem aprofundar um pouco mais? Me conta, o que é que vocês têm dificuldade, o que vocês gostariam de aprender? Ai, que bom, Sônia, que bom que você gostou. Vocês gostaram desse formato, gente, de perguntas e respostas? Eu posso fazer de tempos em tempos, né? Toda semana não dá, fica cansativo. Mas eu posso fazer de tempos em tempos esse formato aqui de perguntas e respostas, se vocês gostarem. Aí a Roseli falando que fez essa avaliação, né? A avaliação neuropsicológica. O Paulo também já fez essa avaliação neuropsicológica, né? Ela dá pra gente um monte de informações, tá? É bem legal. É cara, né? Porque é uma avaliação bem profunda, bem completa. Mas é uma coisa também que você faz uma vez só, não precisa ficar repetindo, né? Então é uma vez só, tá? A Gisele perguntando. Uma curiosidade. O pequeno às vezes parece que prende algo de um dia para outro. Parece que prende? Prende algo de um dia para outro? Não entendi, Gisele. Escreve de novo. Como se ligasse um e não veio o complemento. Vou precisar que você escreva de novo, tá, Gisele? Por favor. Esse tema, então, do autismo para famílias típicas, Paulo, tá. Diferente do que eu falei aqui hoje, ou você quer que eu aprofunde no que eu falei aqui hoje? Especifica um pouquinho mais pra mim, pra eu entender o que você tá querendo. Senão a gente conversa também essa semana e você me explica direitinho, tá? A Carla tá falando que gostou, a Roseli gostou, a Cíntia gostou. Ai, que bom, gente. Então foi bom que deu certo. Vou fazer isso mais vezes, tá? Vou deixar temas livres, assim, mais vezes também, pra gente poder bater um papo. Pra mim também tá sendo bem bacana. Eu gosto de fazer ao vivo, porque exatamente a gente tem essa chance de trocar ideias, né? De trocar informações aqui, tá? Então, ótimo, que bom que vocês gostaram. Vou fazer mais vezes, tá bom? Vou criar um nome bonitinho pra essa aula aqui, pra essa live diferente aqui, e aí eu divulgo tudo pra vocês, tá bom?
Pode ficar tranquilo. Inclusive, gente, para quem quiser saber, né, o que vai ser o tema da aula, que dia que tem, que dia que não tem, né, porque às vezes eu passo mal, enfim, o dia que que eu não consigo estar aqui, ou o tema da aula, eu divulgo tudo lá no grupo do WhatsApp, tá? Então, é um grupo que fica silenciado, só eu que mando mensagem lá, tá? Não fica chegando figurinha de bom dia, boa tarde, boa noite, nem propaganda política, só eu que falo realmente aquilo que é necessário, tá? Para vocês não perderem essas aulas aqui de segunda-feira, ok? Deixa eu ver aqui. Gisele, então vamos lá. Pera aí. Parece que... agora entendi. O pequeno, às vezes, parece que aprende algo de um dia para o outro, como se ligasse um interruptor. É normal? É, Gisele, é sim, tá? Então, parece que ele aprende muito rapidamente. É assim mesmo, tá? Toda criança, na verdade, né? De repente, ela começa a falar. De repente, ela começa a andar, né? Então, isso é comum, sim, tá? Ele aprende muito rápido, parece que de repente liga o interruptor. Só que, na verdade, para ele chegar nesse ponto, que é a hora que a gente fala, nossa, ele aprendeu. Ele coletou um monte de informação antes, tá? Ele observou, ele imitou, ele viu alguém fazendo, ou então ele repetiu aquilo tantas vezes que ele acabou aprendendo muito rápido, tá? Então, sim, é super comum, tá? E não precisa se preocupar com isso, não tem nada de errado com isso. Muito pelo contrário, se ele aprende rápido, aí a gente vai aproveitar essa habilidade que ele tem para ensinar cada vez mais coisas úteis para a vida dele, tá? Então, ótimo, muito bom isso daí, ok? A Sônia falando que é muito importante. Que bom, Sônia. Já tá convidada, viu? Toda segunda-feira, 9 horas da noite, a gente tem uma aula aqui. Geralmente eu trago um tema pronto, né? Uma aula estruturada, com informações, uma aula mesmo, né? E é sempre ao vivo, tá? Então, só para as pessoas que estão aqui ao vivo. Quem não acompanha ao vivo, a gravação só fica disponível para os meus alunos, para quem participa dos cursos, tá bom? O Paulo falando, voltando naquele tema, né, das famílias típicas. É um tema que deve ser levado para as famílias típicas como uma capacitação, mesmo que inicial e introdutória. Concordo, Paulo. Qual que é a dificuldade que a gente tem? Para chegar nessas pessoas, a pessoa tem que estar, no mínimo, um pouquinho aberta, né? Então, é uma coisa que eu tenho vontade de fazer, que eu já fiz, inclusive, né? Tem lives no YouTube, de formação de professores. Teve uma vez que eu fiz uma live que deu muita gente, né, para a Secretaria de Educação de Bom Despacho, deu muita gente, inclusive não só professores, né, a ideia era que fosse para professores, mas tinha muito mais gente lá, gente do Brasil inteiro e tudo mais, né, então eu concordo que precisa ser feito, e o objetivo realmente é esse, né, que a gente chegue cada vez até mais pessoas. Para isso, aí eu vou até aproveitar, puxar o gancho aqui, Paulo. Para chegar em mais pessoas, vocês precisam me ajudar a divulgar para essas pessoas, né? Então acaba que quem chega aqui no meu Instagram são pessoas que buscaram pela palavra autismo por algum motivo, né? E aí acabam chegando aqui. Agora, para vocês levarem isso para os seus colegas, os seus seguidores, a sua família, você precisa me ajudar a divulgar, né? Então o que eu peço aqui toda semana? Tira um print dessa aula aqui, conta para as pessoas o que você aprendeu aqui hoje, fala com elas que eu tô falando sobre autismo sempre, tá? Pega um post meu e reposta lá. É isso que a gente precisa, né? Cada vez mais pegar essas informações, e aí não precisa ser só meu, né? Pode ser de pessoas autistas, de outros especialistas, enfim. Levar isso, porque quando vocês compartilham, quando você vai lá nos comentários, marca uma pessoa, coloca lá @Cacá, né? Vem ver esse conteúdo aqui da Marília, olha que legal, vem aprender sobre autismo. Daí a gente leva para outras pessoas, para as famílias típicas, inclusive, tá? Não é só quem tem um filho autista ou quem é professor de autista que precisa aprender sobre isso. O ideal é que todo mundo saiba, né? Quem dera, talvez um dia a gente consiga, né? Ter um dia do autismo igual a gente tem o feriado da consciência negra, que foi ontem, acho que foi ontem, né? Então, igual a gente tem o feriado aí da consciência negra, a gente ter o dia do autismo que leve, né, essa informação para mais pessoas, que mostre para as pessoas também o impacto disso, né? Como que é importante a gente saber
sobre o assunto. Mas, enquanto a gente ainda não tem, né, a gente vai ajudando, assim, compartilhando essas informações, né? A Gisele falando que chegou pela propaganda do mapa do autismo. A última vez que eu fiz propaganda do mapa do autismo foi em abril, exatamente. A última vez que a gente teve mapa do autismo foi em abril. Logo depois eu peguei Covid, fiquei doente e depois a coisa meio que desandou aqui no Instagram, né? Eu fiquei doente em junho, foi isso mesmo. A gente começou uma turma de orientação de pais em abril. Em junho eu fiquei doente e aí eu dou preferência sempre para as pessoas que eu acompanho, né? Então a Carla, o Paulo, as pessoas que compraram a mentoria, né? Que estão na orientação de pais, as pessoas que estão nos cursos, sempre dou preferência para eles, né? Que são as pessoas que já estão comigo. E aqui no Instagram é a segunda coisa, então vem sempre em segundo lugar, mas sempre por ali também, né? Só que por enquanto eu tenho tido dificuldade, a minha voz ficando esquisita. Eu tenho tido dificuldade de fazer aqueles posts, né, aquelas informações e tudo mais. Espero voltar o quanto antes, assim, espero voltar em breve. Mas ainda não tô dando conta não, viu? Essa aula aqui de segunda-feira foi a única coisa que eu não deixei de fazer, porque o resto tá super ruim, assim, tá faltando bastante coisa aqui no Instagram. Vou voltar em breve, se tudo der certo, tá bom? Pessoal, tem mais coisas que vocês queiram perguntar sobre? Paulo, anotei, tá? Anotei aqui o que você me falou. Se quiser, a gente conversa mais essa semana também, pra você me explicar o que você imaginou, tá? Nossa, eu tô muito incomodada com esse celular tremendo, gente, que raiva. Se foi antes de abril, então foi em janeiro, fevereiro, tá, Gisele? Foi as duas vezes que eu fiz propaganda do mapa, que eu fiz o curso, né? O curso Mapa do Autismo foi 2 vezes só. Foi uma em fevereiro e uma em abril, tá? Então é isso. Final de março e início de abril. Se foi antes, então você pegou a turma de fevereiro, tá? Então é isso mesmo. Pretendo fazer de novo, para quem não sabe. Curso Mapa do Autismo também é um curso completo, né, que eu dou. As 2 vezes que eu fiz foi aqui pelo Instagram, né, nesse formato de live mesmo. E é um curso completo de 7 dias, tá? Eu tô reformulando pro ano que vem o Mapa do Autismo. Vai acontecer de novo, tá? Vai em outro formato, assim, talvez num formato um pouco diferente, mas vai acontecer de novo, tá? O curso Mapa do Autismo. Ok, então, gente, podemos ir? Gostei muito das perguntas de vocês, viu? Gostei muito da participação. E que bom que vocês gostaram desse formato. Vou repetir mais vezes, tá bom? Vou pensar em uma frequência bacana pra gente repetir esse formato de perguntas e respostas, ok? Gente, obrigada pela presença, pela participação de vocês aqui hoje. E a gente se vê semana que vem. Se quiser saber o tema da aula da semana que vem, clica lá no link da bio, entra no nosso grupo do WhatsApp, ok? Um abraço para vocês, obrigada a todo mundo que participou aí. Paulo, Carla, Gisele, a Roseli, a Cíntia. Obrigada pela participação de vocês, viu? E até a próxima, até semana que vem. Um abraço. Tchau, tchau.